Era uma vez na Idade Média, um tempo em que a preparação completa e o check-up de saúde eram responsabilidades dos cirurgiões barbeiros. Sim, você ouviu bem. Esses barbeiros não apenas cortavam cabelos e faziam a barba, mas também praticavam medicina, embora de forma bastante rudimentar. A profissão surgiu quando, no século XIII, os padres foram proibidos de realizar cirurgias, uma tarefa que antes era deles. A lógica era simples. Se os barbeiros sabiam manusear uma navalha, provavelmente poderiam lidar com tratamentos cirúrgicos. Quando a peste negra invadiu a Europa e dizimou os médicos, os cirurgiões barbeiros voltaram a ser altamente demandados. Eles eram os responsáveis por fazer a barba e, se necessário, realizar amputações. No entanto, com o tempo, as pessoas perceberam que era melhor deixar a cirurgia para profissionais médicos treinados. E em 1743, a França proibiu os barbeiros de realizar cirurgias. Mas a história dessa profissão peculiar persiste até hoje. As listras vermelhas, azuis e brancas vistas do lado de fora das barbearias podem representar o sangue e as bandagens usadas nesses procedimentos, com o azul simbolizando as veias que eles cortavam durante a sangria. Avançando no tempo, chegamos à era dos coletores de sanguessugas. Essas almas corajosas coletavam sanguessugas para fins medicinais, esperando em águas infestadas e permitindo que os parasitas se agarrassem à sua pele. Dependendo do quão bem o trabalho estava indo, essas pessoas podiam sentir fadiga devido à perda de sangue. As sanguessugas eram usadas para sangrias, uma prática baseada na teoria de que a maioria das doenças era causada por inflamação, que poderia ser curada sugando o sangue. Embora a sangria não seja mais comum, as sanguessugas voltaram em 2004, quando a FDA aprovou seu uso para facilitar o fluxo sanguíneo após as cirurgias reconstrutivas. Hoje, as sanguessugas são coletadas em laboratórios especiais e alimentadas com salsichas cheias de sangue, até estarem prontas para serem usadas em procedimentos médicos. Quando a realeza britânica ascendia ao trono, eles precisavam de uma mão orientadora. E não estamos falando daquele trono, mas sim daquele outro trono. Entre os anos de 1500 e 1700, reis como Henrique VII encarregaram subordinados de serem seus cavalariços do banco, ou atendentes de banheiro. Esses homens tinham a tarefa de conversar com seus superiores enquanto eles cuidavam de seus negócios mais privados. O cargo não se referia a um banco comum, mas ao banco fechado, um vaso sanitário portátil, com almofada de veludo, onde os monarcas apoiavam suas nádegas reais. E sim, sei que você está pensando, mas não há evidências diretas de que os cavalariços eram responsáveis pela limpeza. Naquela época, não era incomum ser acompanhado durante os momentos mais privados, e os cavalariços podiam até aprender algumas fofocas reais quentes no processo. As monarcas femininas geralmente não tinham um cavalariço do banco, ou estola, como o cargo passou a ser chamado. Portanto, a rainha Vitória não tinha um. No entanto, seu filho, o futuro rei Eduardo VII, teve um quando era príncipe de Gales, mas o cargo não fez a transição quando ele se tornou rei, e os cavalariços do banco foram dispensados de seus deveres. Assim como nos filmes do século XX, onde fumar era algo comum e quase todos fumavam, até bebês pareciam estar com cigarros na mão, nas décadas de 1930 e 1940, era possível comprar cigarros de garotas que trabalhavam em boates, bares e outros estabelecimentos. Elas usavam uma bandeja presa ao pescoço e um chapéu de carregador. Mas, com o tempo, esse trabalho foi substituído pela tecnologia.
com as máquinas de venda automática de cigarros ganhando popularidade na década de 1950. Embora alguns clubes ainda mantivessem as garotas dos cigarros como uma espécie de nostalgia, o trabalho acabou desaparecendo, junto com o hábito de fumar. Ao longo da história, os vivos sempre se preocuparam com os mortos, querendo garantir que seus entes queridos estivessem em paz. Nos séculos 18 e 19, uma maneira de fazer isso era contratar os serviços de um comedor de pecados. Essas pessoas iam aos funerais e consumiam comida e bebida que simbolizavam os pecados do falecido, permitindo que este seguisse para a vida após a morte sem ser punido por suas transgressões. No início, os comedores de pecados não eram tratados com reverência. Eles comiam pão que havia sido colocado sobre o cadáver e, em seguida, eram conduzidos para fora da casa. Por absorverem as más ações de alguém, eram frequentemente párias das sociedades, carregando os pecados por toda a vila. Com o tempo, esse costume evoluiu para as famílias comerem, beberem e celebrarem a vida do falecido. E você, se lembra de mais algum trabalho que foi esquecido pelo tempo? Esses trabalhos podem parecer estranhos e até desagradáveis, mas eles são parte da história e mostram como as profissões evoluem com o tempo. E quem sabe, talvez no futuro, alguém olhe para as profissões de hoje com a mesma curiosidade.